Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para focarmos no concurso da Alesc Santa Catarina. E agora iniciaremos nesse vídeo conhecimentos gerais sobre Santa Catarina. O assunto no edital, que é comum para todos os cargos, voltado para a realidade política, social e econômica do estado de Santa Catarina. Vamos ter aí 10 aulas, tá pessoal, focadas nesse edital, com várias dicas, várias informações teóricas, resolução de questões, tá? Tanto das bancas de concurso, como também de provas similares, que vão ajudar vocês a entender e responder várias questões voltadas aí para o conhecimento de Santa Catarina. Mesmo quem é de estado, às vezes não conhece a formação tanto cultural como histórica, geográfica e também, né, em termos de economia, que são pontos interessantes que vocês vão ver aí nessas aulas. Beleza, pessoal? Então será uma série de aulas. Esse vídeo ele vai ser um pouco mais longo, porque eu resolvi juntar toda a parte inicial das duas primeiras linhas de edital, que são as questões de relevo, clima e rede hidrográfica, os pontos principais. Em outro vídeo eu vou voltar trazendo um resumo. Como vai funcionar? Sempre na aula seguinte eu vou trazer um resumo da aula anterior em um PDF, em um slide, para vocês terem um resumo, então feito por mim também, ou um mapa mental, ainda estou decidindo, com o resumo da aula passada, tá bom? Então não se preocupem em anotar, entendam e depois eu vou fazer também, né, encaminhar para vocês um resumo, que eu vi que alguns alunos pediram e eu acho que acaba sendo interessante, né? Então o vídeo de hoje vai ser focado tanto no espaço natural, estrutura geológica, característica do relevo, clima e rede hidrográfica, os pontos principais, né? Eu não vou entrar na história de toda a formação geológica e estrutura geológica do estado, eu vou abordar os pontos principais. Então essa é a nossa aula inicial. Na aula de semana que vem, eu já deixei o cronograma, teremos processo de urbanização e a rede urbana dentro do estado de Santa Catarina. Eu tenho 3-4 questões aí que caíram no vestibular da UFSC, que são desse tema, e também outras questões formuladas que eu vou trazer, fora a revisão dessa aula inicial. Depois, no dia 10 de março, teremos as questões históricas, o processo de ocupação, dinâmica de fluxo migratório, aspecto étnico e cultural. Então, eu vou comentar tanto da imigração italiana, alemã, açoriana, todo o processo, tá, pessoal, histórico que aconteceu aqui dentro do estado de Santa Catarina. Então ele vai ser bem amplo e vai ser uma aula interessante em termos cultural e histórico, tá? Dependendo de como for a aula, talvez eu divida em duas, né? Em duas dentro da mesma semana, porque daí eu posso abordar outros aspectos históricos do estado de Santa Catarina junto, tá? Vou ver como é que será a dinâmica na segunda semana do mês de março. Depois, eu vou abordar os aspectos geopolíticos e o plano de desenvolvimento regional aqui de Santa Catarina. Então, vai ser uma aula específica sobre esse planejamento e esses aspectos políticos que fazem parte aí da nossa construção do Estado, tá? Então, pessoal, são aulas muito importantes para quem é de fora e não conhece nada do Estado e para quem é daqui e não tem essa noção, né? Tanto cultural, histórica e geográfica do estado, né? Às vezes a gente acaba não vendo e não conhecendo o próprio estado. No dia 25 de março, pessoal, nossa quinta aula será sobre os aspectos socioeconômicos. Então, as questões de regiões, as regiões e suas produções específicas, o extrativismo florestal, mineral, estrutura fundiária do estado e também algumas questões sobre conflitos de terra, conforme está no edital, tá? Eu estou trazendo as informações do edital e vou abordando no contexto de Santa Catarina, conforme é requisitado aí pela Banca FGV. No dia 1º de abril, eu continuo com os aspectos econômicos das regiões e também a questão de transporte e logística do estado. No dia 10, as questões ecológicas, de desmatamento, impactos ambientais, todo o potencial hidrelétrico e de hidrelétricas do estado aqui de Santa Catarina e meio ambiente,
tá? Então tem um bom enfoque do nosso edital nessas questões, né? São 2, 3 linhas, então eu vou trazer todos esses pontos principais que nós temos de específico aqui no estado. No dia 18 de abril, para finalizar, cultura, música, literatura, artes e arquitetura. E esse ponto será um resumo, né? Até porque nós temos muita história dentro de Santa Catarina, em termos de literatura, em termos de arte. Claro que acompanha um pouco nível nacional, mas nós temos as nossas especificidades, né? Nós temos autores também importantes. Então tudo isso, tá, pessoal, a gente tem que analisar qual que é o nível de cobrança da banca. E por isso eu vou abordar aspectos mais principais, não vou conseguir entrar em todos os temas aí, né, possíveis, por exemplo, dentro de literatura, mas vou trazer os pontos principais, os principais autores aqui de Santa Catarina, Franklin Cascais, dentre outros, né, pessoal, de cultura da região, para que vocês tenham um bom entendimento e trazer algumas questões. No dia 27 de abril, eu estou marcando agora a nossa revisão final, então vai ser uma revisão de todo o conteúdo, um aulão. E no dia 1º de maio, e a partir dessa data, nós vamos ter visto todo o conteúdo, será através de resolução de questões aqui, né, na qual eu encaminho para vocês no link e resolvo em aulas futuras, né. Então, pessoal, esse é o caminho para realizarmos todo o edital dentro do prazo. Vão ser então 10 aulas, bem tranquilo, tá, pessoal? É claro que como hoje o vídeo será um pouco longo, né? Um pouco longo, mas vocês colocam no vezes 2, assistam os pontos principais que vocês tenham uma maior dificuldade, né? E para quem não conhece Santa Catarina, é importante ver tudo, conhecer tudo, né? Alguns pontos são óbvios, outros não, né? E muita gente daqui também vai precisar assistir para poder ter um bom embasamento, tá? Essas questões históricas, geográficas, muitas vezes a gente sabe, mas não sabe como que aconteceu, né? Todo esse processo de formação. Beleza? Então vamos focar, pessoal, é hora de estudar, vamos arregaçar a manga e começar, tá? Bom, o primeiro passo é a questão do relevo, né? E tá tudo muito interligado. O relevo, o clima, as questões hidrográficas do estado. Por isso eu juntei tudo num tópico só, tá? Num tópico só. E em alguns momentos eu vou explicar detalhadamente o conceito, em outros não, né? Claro que são termos que vocês já viram em disciplinas de geografia, alguns termos mais iniciais. Então alguns eu explicarei e outros já vou abordar mais dentro do contexto de Santa Catarina, beleza? Só para relembrar então, né? Quem já esqueceu, o relevo ele é o conjunto de feições da superfície terrestre. É a forma como a superfície terrestre está disposta, né, pessoal? Então nós temos regiões que são mais altas, que são morros, né, pessoal? Que tem uma tendência a ter uma maior altitude. Temos também regiões que são planas, né, pessoal? Que são mais retas, vamos assim dizer. Por exemplo, se alguém já foi para o Uruguai, lá é tudo campo, né, pessoal? No geral, assim, você está andando, não tem um morro, não tem uma subida. Então, tem regiões do estado que também são voltadas ao campo, à planície, né? Vamos dizer assim, por assim dizer, né? São planícies, são áreas que não têm altitude, né, pessoal? Então, é interessante gravar esse conceito. E o relevo brasileiro, de acordo com os livros de geografia, ele é formado por 3 tipos de situações: planaltos, planície e as depressões. E um ponto interessante é que Santa Catarina é um estado, tá, pessoal, com uma alta altitude em relação aos demais. Esse é um ponto já para a gente destacar dentro do estado de Santa Catarina, tá, pessoal? Ele é um estado composto, olha só, de 64% de planalto, né? Só para lembrar, plano alto, né? Planalto. Então, regiões, tá, pessoal? Regiões de maior altitude no estado. Ó, o planalto, então, aí, 64%, tá, pessoal? É composto aí por regiões de montanha, no geral, né? 64%.
e 36% do estado é composto por planícies, ó. Aqui está em branquinhos as regiões de planície. Planície aqui no oeste de Santa Catarina e a planície aqui na região litorânea, né? E aqui nós temos a questão da Serra Geral. A Serra Geral composta, né, pessoal, que sofreu aí o desgaste também, né, com o passar do tempo. E agora, para explicar, pessoal, o nosso relevo, o relevo específico de Santa Catarina, nós temos que entrar agora dentro do estado. O primeiro deles, o primeiro relevo importante, é a questão da planície costeira. A planície, pessoal, é toda essa região aqui, ó, a planície que está costeando, né, o mar, planície costeira. Então, todas as praias aqui de Santa Catarina e regiões próximas aqui, ó, nós temos a planície costeira. E aqui eu mostro para vocês a foto aqui de Garopaba, então, desculpa, de Garopaba não, né? Na Guarda do Embaú, na Palhoça, quase me confundi, né? Porque nós temos muitas praias de Santa Catarina. Então, a nossa planície costeira que fica tudo ao leste do estado. Então, junto ao Oceano Atlântico, né? Então, lembrando, pessoal, ó, a planície costeira, ela é formada por quê? Linha de costa, lagoas, nós temos várias lagoas também, que são um ambiente característicos aí dessa planície, como, por exemplo, a Lagoa do Peri, a Lagoa de Ibiraquera, né, que é uma lagoa excelente para vocês conhecerem, a Lagoa de Garopaba. Então, a planície costeira, ela tem, tá, pessoal, possui várias lagoas. Isso é uma característica aqui da nossa planície, junto com as dunas elevadas, como por exemplo a Joaquina, né, mas não são todas, mas é uma característica, e rochas intrusivas. Então isso aqui é um tipo de formação geológica, rochas intrusivas dentro da planície costeira, tá bom? Além disso, pessoal, nós temos serras litorâneas, tá? Deixa eu até mostrar o mapa para vocês, porque esse mapa ele é importante. Vocês vão ver ele bastante, né? Nós temos então aqui a planície, nesse canto aqui esquerdo, no meu canto direito, né? E tecnicamente nós chamamos aqui o lado leste, né? O lado leste do estado de Santa Catarina. Ó, a planície com Florianópolis no lado leste e as serras aqui litorâneas. Aqui nós temos as planícies. E aqui nós temos em vermelho, pessoal, a Serra do Mar e a Serra Geral. Então, o estado, nós temos as praias, nós temos a parte de planície e nós temos, de repente, os morros, né? Começa aí a subida da serra. Então, temos tanto a Serra do Mar, que é mais para o nordeste do estado, lá para o norte, e nós temos a Serra Geral, então, que corta todo o estado. Então, reparem, ó, a Serra Geral corta todo o estado junto com a Serra do Mar. Então, a planície e morro. E aí começa aí, né, o relevo de Santa Catarina. Então, isso você tem gravado, tá, pessoal? Que nós temos a Serra Geral e a Serra do Mar. Essas serras litorâneas, pessoal, que está escrito aqui serras litorâneas, que é basicamente esse meio termo, cadê aqui? Eles são a divisa entre a planície costeira e o Planalto Ocidental. E tudo isso é resultante, tá, pessoal, do derrame de lavas basálticas. Isso aqui é a explicação da formação geológica dessa região, né? Resultante do derrame de lavas basálticas. Outro ponto, ó, pessoal, que bem conhecido e faz parte da Serra Geral é a Serra do Rio do Rastro, então, que é essa subida, né, pessoal, ou descida, dependendo do ângulo, que nós temos várias curvas aí que sobe a serra, né, pessoal? A Serra do Rio do Rastro, então, né, é um dos pontos turísticos aí do estado de Santa Catarina e uma estrada muito famosa, né, pessoal? Uma região muito famosa aí que vocês, futuros servidores da LESC, devem conhecer. Então, pessoal, aqui, ó, a Serra Geral, Serra do Mar e as serras litorâneas, elas dividem, né, o Planalto Ocidental das planícies, ó. Esse aqui é o Planalto Ocidental e aqui são as planícies costeiras aí em todo o estado.
e a Serra Geral e a Serra do Mar, que cortam e fazem a divisão, tá bom? Aqui é interessante que é outro mapa, tá? Esse mapa ele é utilizado para analisar a questão hidrográfica. Eu até trouxe ele antes só para mostrar para vocês, ó, que nós temos a Serra Geral, que ela faz esse corte, e a Serra do Mar, tá? É que isso aqui são modelos, né, pessoal? São modelos e até alguns autores divergem do corte das serras, né? Mas são modelos para explicar a formação tanto do relevo como também nesse caso aqui das águas, né? E só para explicar para vocês, então nós temos a Serra do Mar na questão nordeste do estado e a Serra Geral que ela corta assim todo o estado. E depois, pessoal, que nós temos então a planície, as serras, né? As serras que dividem o Planalto Ocidental e as planícies. O Planalto Ocidental, então, ele compõe 64% do estado de Santa Catarina. E são questões, tá, pessoal, de formação muito antigas, né? Relacionadas aí tanto à formação cenozoica, como também a formação decorrente de derrame de lavas basálticas, né? Eu não vou entrar aqui, né, pessoal, em detalhes sobre o período de formação das rochas, que é muita informação e eu não creio que será o foco, né? Não creio que será esse o foco da banca, né, pelo que eu vi. Mas no futuro, se eu achar necessário, aí eu entro com vocês em uma aula de resumo, uma aula de revisão, beleza? E dentro do Planalto Ocidental, pessoal, nós temos também os vales, temos os cânions aí que fazem parte de Santa Catarina, também na divisa com o Rio Grande do Sul, né? Nós temos os cânions que fazem parte desse Planalto Ocidental, né? Outro ponto interessante da região de Planaltos são aí os picos de maiores altitudes de Santa Catarina. Então temos vários morros que são bem conhecidos, né? Alguns deles aí são até pontos turísticos e é interessante vocês conhecerem. O morro mais alto é o Morro da Boa Vista, em Bom Retiro, tem 1.827 metros. Então, em Bom Retiro também nós temos o Morro da Bela Vista, de 1.823, e um outro morro, que daí é ponto turístico, que é o Morro da Igreja, então, né? Ali em Bom do Jardim da Serra, Urubici, 1.822 metros, tá, pessoal? Eu também trouxe o quarto e o quinto maiores pontos de altitude do estado, que é o Morro Campo dos Padres, em Bom Retiro e Anitápolis, e o Morro do Quiriri, em Guaruva, tá, pessoal? 1.430. Ó, a foto aqui do Morro da Boa Vista, 1.827 metros. O Morro da Bela Vista, que também fica em Bom Retiro. O Morro da Igreja, então, um dos nossos pontos turísticos aqui em Santa Catarina, 1.822. O Morro dos Campos dos Padres, 1.798. E o Morro do Quiriri, aí, 1.430 metros, tá? Santa Catarina é uma região aí com relevo até diverso, né? E com vários pontos interessantes e turísticos, né, pessoal? Vocês vão ver nas próximas aulas que a gente vai destacar essa utilização desse relevo, dessa estrutura de Santa Catarina como ponto turístico, tá? Isso a gente vai conversar depois. Continuando, pessoal, o clima, né? Então esses foram os pontos principais do relevo. E agora, na sequência, eu vou abordar um pouco do clima do nosso estado aqui, do estado de Santa Catarina, que é um clima aí, para quem gosta, muito bom, né? Tem as 4 estações muito bem definidas, de acordo com a classificação mais formal de Köppen. É um clima mesotérmico úmido, tá, pessoal? Nós não temos uma estação de seca, não temos, assim, tecnicamente, uma estação de seca. E muitos também chamam, né, que é um termo similar, o clima subtropical, então, predominante. Clima mesotérmico úmido subtropical. E nós temos 2 variações, né, pessoal? 2 variações. E o importante é que não tem nenhuma estação de seca definida. E a chuva, o período de chuvas é muito bem distribuído, né?
Isso é um ponto que cai bastante, pelo que eu observei nas provas, a distribuição das chuvas. Nós temos as chuvas muito bem distribuídas, não tem um mês assim que é muito chuvoso, uma estação que não é. Não temos essa definição no clima aqui de Santa Catarina, né? Bom, a primeira subdivisão do clima de Santa Catarina é o clima subtropical CFA. Temperatura média no mês mais frio inferior a 18 e temperatura média no mês mais quente acima de 22, com verões quentes, geadas pouco frequentes e tendência de concentração das chuvas nos meses de verão. Então nós temos parte do estado que a média, né, pessoal, a temperatura mais fria é de 18 e a mais quente fica um pouco acima, né, de 22. E as chuvas se concentram no verão, né, sem uma estação de seca. E temos o clima CFB, que é o clima temperado propriamente dito. Temperatura média no mês mais frio, abaixo de 18, e com verões frescos, temperatura média no mês mais quente, abaixo de 22, né? Então, pessoal, olha só, esse CFB é uma temperatura mais baixa, né? Uma temperatura mais fria. Então, olha só, nós chamamos, né, pessoal, o CFB de verão ameno. É um verão um pouco mais tranquilo, né? Um verão ameno. E o CFA é o verão quente, tá, pessoal? É o verão quente, então, ó, com as temperaturas médias mais quentes, acima de 22, e o CFB ele é mais moderado, né? Então essa aqui é a divisão segundo o autor, então, né? CFA, verão quente, CFB, verão ameno, né? Essa é uma das classificações, tá? Uma das classificações mais utilizadas, mas tem autores que divergem em relação aí, né, à área do CFA e a área do CFB, tá bom? O que é importante vocês notarem então? Que é o clima subtropical, mesotérmico úmido, estações do ano são muito bem definidas. Nós temos verão, nós temos primavera, outono e inverno diferentes um do outro, a temperatura é diferente, a sensação térmica, a umidade, tudo é diferente do que o clima tropical, né, pessoal? Então nós temos essa diferenciação e 4 estações bem definidas. E a chuva, ela acontece em todo o período. Esse é um ponto importante de nós destacarmos. E decorrente do clima e decorrente do relevo, nós temos a vegetação, né? Que a vegetação acaba sendo uma resposta aí, né? Acaba acontecendo conforme as condições climáticas, conforme as condições aí do ambiente. Nós temos, pessoal, a vegetação mais comum em Santa Catarina. Também faz parte do nosso edital. Vocês precisam conhecer, tá, pessoal? Nós temos aí 5 tipos predominantes de vegetação em Santa Catarina. É bastante, tá, pessoal? É bastante. Primeiro, nas áreas de planície, nós temos a vegetação litorânea, a nossa planície costeira, a vegetação litorânea. Depois nós temos a mata tropical atlântica, que é uma mata nativa, né, e muito importante para a gente. Também temos a mata de araucária, que faz parte aí, né, nós temos o pinhão, nós temos muita tradição aí no centro do estado, no centro-oeste do estado aí, da nossa utilização da mata araucária. Temos uma região de campos e uma região de mata subtropical, né, também aqui, ó, no oeste do estado. Só para explicar para vocês, tá, pessoal, um pouquinho de cada um desses tipos de vegetação. Então vocês vão ter que conhecer que nós temos a vegetação litorânea, nossa vegetação nativa aqui em Santa Catarina, que é a Mata Atlântica, né? E temos a Mata de Araucária, que ela tem uma utilização comercial muito forte também, que eu vou conversar com vocês aí em vídeos futuros, quando eu trabalhar aspectos econômicos. A vegetação litorânea, pessoal, ela basicamente tem uma extensão de 460 km, de acordo aí com a avaliação florestal do estado de Santa Catarina. Eu trouxe aqui os dados do governo aqui estadual. E
Nessa vegetação, pessoal, nós temos também a questão dos mangues. Então, os mangues fazem parte aí da vegetação litorânea. É bem interessante, né? Nós temos aqui em Florianópolis várias regiões de mangue que até tecnicamente não podem ser habitadas, né? Aqui na Palhoça, São José, e não só, né? Toda a costa litorânea. Inicialmente, essa vegetação ela cobria 2% do estado, mas hoje nós sabemos, né, que nós tivemos muita invasão, muito desmatamento desse tipo de vegetação. Depois da vegetação litorânea, seguindo, né, vamos ir para o meio do estado. Depois da litorânea, vai para a Mata Atlântica. Então, a mata uma das matas mais importantes, né, nativas aí da região sul e sudeste. Tecnicamente, né, pessoal, nós temos aí área de proteção, a Mata Atlântica. Ela originalmente cobria 31% do estado, então isso é importante, né? E ela está aí, tá, pessoal, em todo o litoral. Todo o litoral e na Serra Litorânea, né, que a Serra Litorânea divide o Planalto e a planície, é composta pela Mata Atlântica. É uma floresta, pessoal, fechada, úmida e com vários tipos de planta. E uma dessas espécies, tá, mais características é o palmito jussara, como também samambaia, figueira, canela, guaramirim, fora outras plantas, né, pessoal, como cipós e bromélias. Então, gravem aí vegetação litorânea e depois a Mata Atlântica, que é uma mata que tem vários projetos de preservação. Nós vamos conversar sobre isso futuramente quando trabalhar impactos ambientais e aproveitamento de recursos. Mas é bom já vocês começarem a conhecer, beleza? Na sequência, nós temos aí, depois da Mata Atlântica, o outro tipo de vegetação mais comum aí no estado são as florestas de araucárias. Floresta de araucária, ou o nome técnico, Floresta Ombrófila Mista, FOM, né? Floresta de araucárias ou Floresta Ombrófila Mista, tá? Ela tem principalmente, tá, pessoal, no Planalto Catarinense. Então, como a gente já viu, o Planalto Catarinense, ele é predominante. Então, a maior parte realmente da vegetação, tecnicamente, é de floresta de araucárias. Então, ele ocorre no Planalto Catarinense em altitudes superiores a 500 metros, principalmente entre 800 e 1200. E ela é adaptada a temperaturas mais baixas, porque aqui no sul nós temos, né, pessoal? Nós temos o inverno, nós temos temperaturas no geral mais baixas que no resto do país. E, né, pessoal, ela é chamada de floresta de araucária, que é a principal espécie aí desse tipo de florestas aqui em Santa Catarina. Além disso, tá, pessoal, dentro dessas florestas nós temos outras espécies, como também a embuia, que também, tá, pessoal, faz parte do símbolo do estado. Então, a embuia, muito utilizada no setor de marcenaria, né, que é uma das áreas e um dos aspectos econômicos do estado. E, originalmente, 45% do estado era desse tipo de floresta, da floresta ombrófila mista ou floresta estacional mista. Então, são vários sinônimos que é importante vocês conhecerem, tá? É importante porque a banca ela pode cobrar uma outra nomenclatura que não a nomenclatura mais utilizada pelo povo, né? Mas sim a nomenclatura técnica. E ela também faz parte do bioma da Mata Atlântica, né? Então, ela é considerada por alguns como também parte da Mata Atlântica, né? Pelo menos parte aí do território dela também faz parte. Depois, pessoal, nós temos os campos. Então, parte das regiões são hoje campos, tá? E, no geral, elas são associadas às florestas ombrófilas mistas, tá? Ela até é do lado aí das florestas de araucárias aqui em Santa Catarina. Então, de acordo com esse levantamento florestal feito, elas estão associadas, e a principal característica aqui na região, né, é a predominância de herbáceas, que são essas árvores menores, ó, pessoal, esses arbustos, e uma alta diversidade de espécies.
Originalmente, elas cobriam aí 14% do estado de Santa Catarina, tá bom? E o sinônimo de campos é estepe ombrófila ou vegetação campestre. E por fim, pessoal, nós temos aí a mata subtropical ou sinônimo floresta decidual ali no oeste de Santa Catarina. Então ela acontece mais no oeste. Ela está próximo, tá, pessoal, ao rio Uruguai e na divisa com a Argentina. Como características, tá, pessoal, essas árvores elas perdem as folhas no período mais seco e frio do ano. Ela é uma floresta mais aberta e repleta de cipós e abriga importantes espécies de madeireira, como a canafistula, a grápia e o angico vermelho. Então, pessoal, são florestas abertas. Elas não são tão fechadas assim como a Mata Atlântica. Para quem já entrou, já foi num parque de Mata Atlântica, já sabe que as florestas são mais fechadas, né? Você não consegue abrir o espaço de forma tão fácil, diferente dessas florestas do oeste de Santa Catarina, floresta decidual ou mata subtropical. Beleza? Deixa eu só abrir aqui, ó, só para nós relembrarmos. Então esse aqui é o mapa final da vegetação. A vegetação litorânea, depois a Mata Atlântica, que nesse verde mais clarinho, bem clarinho. Aí o verde claro, nós temos aí a Mata de Araucária, originalmente, né? E aqui em verde, o médio aqui, o campus. E no oeste de Santa Catarina, nós temos aí a mata subtropical. Então são os 5 tipos de vegetação mais comuns no estado. Beleza? Esses foram os pontos principais. Nós temos também outras variações de vegetação, mas não são predominantes, né? Não são predominantes, então não são considerados como tipo de vegetação, tá bom? Eu trouxe, né, e vou trazer várias questões, tanto da UFSC como da UDESC, porque elas cobram questões de história e geografia de Santa Catarina, assim como aspectos econômicos. Hoje eu trouxe só uma questão porque o vídeo já está bem longo, mas a tendência é que eu utilize mais questões e adapte outras, né? E também analisando as questões da FGV. Mas só para vocês aí começarem a estudar e analisar esse nosso lindo estado. Questão 17. Sobre o estado de Santa Catarina, é correto afirmar que... Vamos analisar. Primeira questão. É o menor estado da região sul do Brasil. E, no entanto, ali são encontradas grandes diferenças em termos de paisagens, culturas e atividades econômicas. Pessoal, essa resposta está correta, né? Para quem não sabe, Santa Catarina é o menor dos 3, então, estados do sul. Rio Grande do Sul e Paraná são estados com a maior faixa de extensão, tá? Nós temos aí, somos o município com apenas somos o estado com apenas 295 municípios e um dos estados aí menores do Brasil. Mas, pessoal, nós temos aí uma cultura muito diversificada, uma atividade econômica muito diversificada e paisagens também. Santa Catarina, mesmo tendo 5 tipos de vegetação, já é considerada uma paisagem diversa. E no futuro eu vou explicar para vocês que o nosso estado, para melhorar o desenvolvimento dele, ele é dividido em áreas de desenvolvimento. Nós temos um setor que produz aí a agroindústria, temos um setor tecnológico, turismo, temos um setor na área mineral, na área do carvão, temos um setor na área moveleira, na área industrial. Então nós temos aí diferentes regiões com enfoques econômicos, fora a diversidade cultural aí em termos de imigração e desenvolvimento e estruturação do estado. Então, pessoal, essa alternativa está correta, tá? E mais para frente a gente vai aprendendo e vocês vão vendo aí toda essa diversidade cultural e por que Santa Catarina aí ela é tão bela, tá bom, pessoal? Vamos para a questão número 2. Então a primeira está verdadeira, 01 correta. 02. O clima predominante no estado
tem as características de tropical de altitude? Não. Com temperaturas agradáveis que variam de 13 graus a 25 graus. Com chuvas mal distribuídas durante todo o ano. Então, pessoal, A2 é incorreto, né? Não é tropical de altitude, não tem essa variação aí de temperatura e também não tem chuva mal distribuídas. A2 é incorreta, tá, pessoal? Vamos para a próxima. 4. A pequena produção mercantil possibilitou a gênese da indústria catarinense, principalmente nas áreas de colonização europeia. Então, aqui, por isso que eu só trouxe uma questão, né? Porque no geral as questões elas misturam cultura, relevo, história, geografia, aspectos econômicos, porque está tudo interligado, né, pessoal? O clima influenciou a questão da imigração europeia, que influenciou também os aspectos econômicos, né? E aqui em Santa Catarina, já anotem aí, a indústria ela começou realmente com a pequena produção mercantil, com os pequenos produtores que foram se juntando, que foi desenvolvendo a indústria. Na região do Oeste, as grandes empresas surgiram com a associação de pequenos agricultores, as agroindústrias. No Blumenau também, as empresas de tecidos, em Brusque. Não só isso, em todo o estado, né? Isso a gente vai ver no decorrer das aulas. Essa questão está correta, tá, pessoal? E é claro que nós temos aí uma forte área de colonização europeia. A 1 e a 4 são verdadeiras. Vamos ver a 8. A superfície do território estadual é pouco ondulada, com destaque para as grandes extensões do seu litoral. Então nós temos o nosso território ele não é pouco ondulado e nós não temos um destaque para a região litorânea. Hoje a planície costeira ela representa aí de 20 a 30% do estado. Nós não temos uma grande extensão de litoral, né? Até poderia, dependendo do que for, de como for elaborada a questão, podemos dizer que o nosso litoral ele é um bom litoral, né? Nós temos a planície costeira representativa, mas não comparar com o Planalto, né? Que é a parte mais representativa do estado, ele não é pouco ondulado, tá, pessoal? Essa não é uma característica do relevo catarinense. 16. O mapa representa as áreas administrativas do estado, observando-se grandes extensões territoriais. Esse mapa aqui, pessoal, é o mapa dos municípios de Santa Catarina. E se vocês observarem, os grandes municípios de Santa Catarina, eles não têm o que? Grandes extensões territoriais. Nós temos vários municípios pequenos. Então, por exemplo, nós temos um município aqui em Santa Catarina que é São Pedro de Alcântara, a primeira colônia alemã. É um município pequeno com 3 mil habitantes. Não sei se temos vários municípios pequenos aqui que formam aí o estado de Santa Catarina. Não temos aí grandes extensões territoriais. Então essa aqui ela é falsa. A questão número 1 e a número 4 são verdadeiras, que levantavam aspectos econômicos sociais, tá, pessoal? Levantavam esses aspectos que nós vamos ver aí no futuro. Beleza? Vocês vão ver que é tranquilo, tá, pessoal? Vocês vão ver que é tranquilo. Tudo tem muita relação, né? O clima, o relevo, a vegetação e também o próprio desenvolvimento histórico e econômico do estado. Então vai fazer tudo muito sentido aí no final das nossas 10 aulas. Beleza? Outro ponto interessante para finalizar nossa aula, então, nós vamos terminar com os aspectos hidrográficos de Santa Catarina. De acordo com a Agência Nacional de Regulação das Águas, a ANA, o estado de Santa Catarina ele tem 3 grandes regiões hidrográficas que ele faz parte: a hidrografia do Rio Paraná, a região hidrográfica do Uruguai e a região hidrográfica do Atlântico Sul, tá, pessoal? E é claro que o sistema Paraná-Uruguai é a principal aí, região hidrográfica do nosso continente aqui do sul, na parte sul-americana, né? A Bacia do Prata, toda a questão de Foz do Iguaçu, do Rio Uruguai, é um dos principais pontos aí de importância nessa região hidrográfica.
beleza? Já Santa Catarina, quando a gente analisa o nosso estado, nós analisamos, tá, principalmente em duas vertentes. A vertente da serra para o leste e da serra para o oeste. A vertente do interior e a vertente litorânea, né, que é a vertente Atlântico Sul. Tá? Já vou adiantar então, ó, a nossa rede hidrográfica tem na Serra Geral o principal divisor. Então lembra, o estado de Santa Catarina é dividido em dois pela serra. Então a Serra Geral ela acaba sendo um divisor, né? Nós temos os rios que vão daqui para lá e temos os rios daqui para lá, né? Ela é um divisor da região hidrográfica em Santa Catarina. Esse é o ponto inicial, que é importante conhecer o relevo para entender a região hidrográfica e não precisar decorar. A região do interior, pessoal, que é chamada Sistema Integrado da Vertente do Interior, compreende 7 bacias do Paraná-Uruguai e também, tá, pessoal, nós temos aí o sistema da Vertente Atlântica com 11 bacias isoladas que vão para o leste, tá? Então, basicamente, nós temos aí 18 bacias hidrográficas no estado. Outro ponto interessante é que a nossa rede hídrica ela é rica, ela é muito bem distribuída, nós temos muitos rios. Então a gente tem muito rio vindo da serra para o mar e da serra para o interior. Nós temos também o aquífero, as águas subterrâneas, os poços que são utilizados, tá, pessoal? Então nós temos aí em várias questões que destacam que Santa Catarina ela tem uma forte e rica rede hídrica. Esse é um ponto importante, tá? E nós temos aí dois perfis diferentes de vertente. A vertente do interior, esses rios, pessoal, eles apresentam um perfil longitudinal com um longo percurso e com inúmeras quedas da água. Então, pessoal, da Serra Geral para o interior, nós temos rios longos e ele tem várias quedas, né, pessoal, em decorrência do Planalto Ocidental, e isso faz com que nós tenhamos um potencial hidrelétrico nessa região. Isso é ponto importante. E vários desses rios desembocam lá no Rio Uruguai e em outros afluentes. Já a rede hidrográfica da vertente do Atlântico, que vem lá da serra para o litoral, nós temos dois tipos de rios, tá, pessoal? Os rios que nascem na própria serra e tem aqueles rios que nascem na planície. Então são rios mais curtos, rios que nascem na planície e vão até o mar. E tem aqueles rios que já vêm da serra, né? Então são rios normalmente com maior percurso, tá bom? E isso aqui é o mapa para vocês entenderem. Olha só, nós temos a serra, então nós temos os rios que vão nesse lado B da Serra Geral para o interior, ó, aqui, ó, e nós temos os rios que vão da serra para o mar, que é a região ou vertente Atlântico Sul, e nós temos aqui a vertente interior. Então o nome já ajuda, né? Temos a vertente que vai para o interior do estado, que ela vai da Serra Geral para o interior, e temos a região que vai da serra para o litoral, que é a vertente Atlântica, que vai para o Oceano Atlântico, tá bom? Os nomes ajudam e facilitam a entender e decorar esse contexto, tá bom? Um ponto específico que os rios que vão para o litoral, eles têm os efeitos de maré, né? O efeito de maré, porque o mar, ele acaba, né, pessoal, adentrando o rio, né? É uma característica, tá, pessoal, específica em rios litorâneos. E olha só, a intrusão das águas do mar durante a pré-mar ocorre através de uma cunha salina de maior densidade que penetra pelas camadas inferiores em direção às nascentes do rio, né? Então esse é o ponto específico das marés, né, do regime de marés que ocasiona no rio. Tal características, tá, pessoal, de dinâmica hidráulica dos rios, conjugadas à alta concentração populacional,
acaba o que, né, pessoal? Dando problemas ambientais e problemas de esgoto. Então nós temos um problema, e isso também está lá no nosso edital, que são os impactos ambientais. Então a concentração da população no litoral, os problemas aí de falta de saneamento de esgoto, a questão do regime de maré, que parte da água do mar adentra o rio também, né, e traz coisa do rio. Então nós temos aí problemas de esgoto. São questões que a gente vai discutir e que são importantes, né? São problemas que devem ser analisados. Hoje nós temos aí um foco de mudança, né? Todo um desenvolvimento, planejamento no saneamento básico, mas ainda é pouco, né? Ainda é pouco. Bom, outro ponto, pessoal, interessante, em relação ao perfil dos rios do interior, eles têm esse longo percurso e eles têm esse potencial hidrelétrico, né, para fornecer energia para o estado. E além disso, nesses rios, né, pessoal, nós temos aí o Rio Uruguai, que ele limite entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Esse rio ele é um rio importante, ele tem um perfil longitudinal escalado no alto curso. E outro ponto, pessoal, é que esse rio Uruguai ele desemboca no rio Chapecó, que é um rio catarinense com muitas curvas, né? Depois eu vou trazer para vocês o mapa fluvial, acho que eu não trouxe aqui, né? Aqui nós temos, reparem, o rio Uruguai aqui, que faz divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Lembrando que o Rio Grande do Sul é o estado que fica aqui embaixo, né? É o estado mais a sul do Brasil, Então nós temos o rio Uruguai, que ele faz toda a divisa entre estados. Nós temos o rio Canoas, temos o rio Canoas, ele vem lá da serra e desemboca onde? No rio Uruguai. Nós temos o rio do Peixe, reparem aqui, vem da serra o rio e desce no rio Uruguai. E toda essa região vai formar depois a bacia do Rio da Prata, né? Então nós temos o rio Chapecó, que parte da água do rio do Uruguai desemboca no rio Chapecó. Então ele é o maior tributário, né? Eles chamam isso de tributário, que é o maior rio que recebe, né, as águas do rio Uruguai. Outro ponto interessante, para finalizar, o regime fluvial em Santa Catarina, as chuvas acontecem e são distribuídas durante todo o ano. Isso ajuda e facilita o abastecimento das águas. E é claro que isso influencia também, né, pessoal, as características dos rios, né? O comportamento da grande maioria dos rios, em conformidade com a distribuição das chuvas, é representado por 2 máximos períodos aí de cheias e 2 períodos mais secos, né? Além disso, pessoal, quando se analisa a distribuição da vazão nos meses do ano, constata-se, olha só, que a grande maioria dos rios do litoral, na vertente atlântica, tem seus máximos aí acentuados em fevereiro e os mínimos em junho e julho, né? Em fevereiro, em decorrência aí da maior precipitação, da maior quantidade de chuvas, acontece aí o maior regime de vazão. Já para finalizar, as regiões hidrográficas do estado. Se perguntarem, pessoal, nós temos aí 3 bacias principais no estado, 2 vertentes de rios, né? Vertente atlântica e vertente interior. Só que o estado ele cria uma divisão, né, de 10 regiões hidrográficas. Então, através dessas regiões, os municípios eles analisam as questões de abastecimento de água, saneamento de esgoto, de bacias, de potencial hidrelétrico. Então, por exemplo, a região da Grande Florianópolis tem um papel de análise dos rios da região, porque não é uma cidade sozinha que manda no rio, são regiões, né, que o rio nasce, que o rio desemboca, que o rio passa por várias cidades. Então nós temos regiões que são impactadas por rios, por bacias hidrográficas, tá, pessoal? Então olha só, as regiões hidrográficas são compostas por no máximo 3 bacias contínuas, afins e consideradas principais.
sendo seu limite geográfico determinado por divisores de água. Então, pessoal, o que são as bacias, tá? Nós temos 3 bacias principais, que é a bacia do Uruguai, que desemboca no Rio Uruguai, a bacia do Sudeste, também relacionada com o Atlântico, e a bacia do Iguaçu. Se vocês lembrarem, né, pessoal, está relacionado com a serra, né? A Serra Geral, ela vem aqui, e a Serra do Mar, ela vem aqui. Então, a divisão da serra acaba dividindo as bacias hidrográficas e dividindo, tá, pessoal, os rios. Deixa eu até mostrar, né? Eu nem trouxe, tá, pessoal, mas nós temos, eu vou trazer na revisão, nós temos um mapa das 10 regiões hidrográficas do estado. Essas 10 regiões, elas são utilizadas para fins de análise em termos de abastecimento, em termos aí de melhoria do serviço e qualidade da água em Santa Catarina, né? Analisada pelo governo estadual. Outro ponto interessante que eu estava observando é que hoje nós temos estudos focados em águas subterrâneas. Então, nós temos aqui dentro do governo do estado a Diretoria de Recursos Hídricos, que analisa o mapa hidrogeológico, então, das águas subterrâneas, tá, pessoal? Nós temos aí um potencial enorme. Nós temos aqui, olha só, esse aqui é o mapa, pessoal, de poços tubulares. Então, a região 1, a 2 e a 3, que é o oeste do estado, usa muito bem isso, o aquífero, as águas subterrâneas, que eles pegam via poços. Então, reparem, pessoal, essa aqui é a divisão da região hidrográfica, RH1, RH2 e RH3, aqui, ó, o oeste. Aqui nós temos aqui, ó, Florianópolis, a região 8, temos menos poços tubulares. A região aqui de Criciúma e do sul, do sudeste de Santa Catarina, RH9 e RH10, nós temos aqui também poços tubulares. Mas em todo o estado nós temos a utilização aí das águas subterrâneas do aquífero Guarani, o aquífero de Campeche. Nós temos vários aquíferos também aqui dentro do estado. Mas eu não creio que eles serão cobrados os nomes, os principais. Não nesse momento, né? Caso eu ache que seja necessário, eu vou abordar na revisão também os aquíferos principais aí de Santa Catarina. Bom, pessoal, para finalizar, isso aqui eu vou deixar mais para aulas futuras, né? Nós temos questões de aproveitamento de recurso natural, o abastecimento de Santa Catarina. Hoje, a parte relacionada à água, ela é feita pela Casan, né? Parte desse serviço, e também por autarquias e administrações municipais, então, que também assumem o serviço de água, tá? A grande maioria é feita por mananciais de superfície e parte também utiliza subterrâneo, né? Mas a maioria é feita por superfície. E nós temos aí, né, o uso potencial em indústria, como por exemplo em Joinville. Nós temos o uso da água na questão dos animais. Nós temos um polo muito forte de agro. Então nós temos aí a água sendo utilizada para abastecer os animais. Isso é chamado de desendatação animal. Então tanto a região 1, a 2 e a 3, vocês observaram que aquelas 3 regiões, elas usam muita água subterrânea, né? E elas têm uma forte demanda também para atender a agroindústria, para atender aí a desendatação animal. E é claro também para irrigação, né? Nós temos aí a cultura de arroz, nem só de arroz, também de outros produtos que nós vamos discutir futuramente. Então nós temos um potencial hídrico muito bem utilizado, tá bom? Por hoje era só, tá, pessoal? Isso aqui eu vou entrar depois, porque ele está tanto nos aspectos econômicos, como também nos impactos ambientais. Então, esses temas finais relacionados à rede hídrica serão abordados em vídeos futuros, né? Hoje foi só mais uma parte inicial do que vai ser observado durante essas 10 aulas e os pontos principais mais gerais de Santa Catarina, né? Eu
comecei com esses aspectos de relevo e clima e vegetação, porque ele vai ajudar a entender depois o contexto do processo de urbanização, do próprio processo histórico e formação aí da população de Santa Catarina. E também os aspectos econômicos a gente consegue entender e explicar por todo esse aspecto cultural, esse aspecto da rede hidrográfica e também histórica. Beleza? Então vamos que vamos, foco nos estudos. Semana que vem eu vou postar um resumo dessa aula para vocês. Então vai ter um resumo, vamos ter algumas questões de resolução e vamos iniciar abordando o processo de urbanização e a rede rural em Santa Catarina. Então pessoal, até a próxima, boa semana e foco! Vamos que vamos! E não se esqueça também de se inscrever nesse canal e deixar o seu like. Um abração a todos, tá?